vocês aí? Espero que estejam, né, resistindo bastante a essa quarentena e nunca, né, parando de estudar, perdendo foco, porque a gente tem muito trabalho pela frente, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus, professor de literatura, né, aqui de vocês. E no nosso vídeo passado, para quem assistiu, nós conversamos um pouquinho sobre o trovadorismo, né? Ou seja, a literatura da Idade Média. Hoje nós vamos continuar nessa conversa, né? Avançando mais um pouco, ainda na literatura portuguesa, viu? Quem assistiu o vídeo passado vai se recordar que nós comentamos, né, alguns assuntos sobre como surge essa literatura portuguesa em Portugal e tentei, né, de alguma forma, pontuar como que isso vai se refletindo aqui no Brasil. Tranquilo, gente? Então, o que acontece? Essa literatura, que ainda, né, continua sendo produzida em Portugal, pós-trovadorismo, também vai ter uma grande influência aqui no Brasil. Então, hoje nós vamos tentar conversar sobre duas escolas literárias que são muito importantes aí pra gente. Então, a primeira delas aqui é o humanismo. Tá? O humanismo, gente, ele é um momento histórico, né, e também literário de transição. Tá? Transição entre o quê? Historicamente, é um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tá? E na literatura, é a transição entre a literatura trovadoresca, a literatura do trovadorismo, que nós encontramos na Idade Média, e a literatura clássica, a literatura classicista, tá? Que é a literatura do início da Idade Moderna. Então nós vamos tentar conversar sobre esse humanismo e essa literatura clássica hoje, beleza? Então vamos lá. Então o contexto histórico deste humanismo é o quê? Este mesmo momento de transição histórica e literária. Tá? O humanismo, gente, ele está aí localizado mais ou menos no finalzinho do século XIV e do século XV, tá? Que é o momento do final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, quem faz esse caminho é o humanismo, beleza? Então, na Idade Média, nós temos alguns elementos aqui elencados, né? Nós temos o teocentrismo, que é fundamental, ou seja, Deus está no centro de todas as questões humanas, filosóficas, sociais e etc. Né? A relação do homem com Deus e a igreja é fundamental. Na Idade Moderna, nós vamos ter uma outra perspectiva, que é o que nós chamamos de antropocentrismo. Né? Que diacho é esse antropocentrismo? É justamente a mudança de foco. Se antes o foco estava no teo, Deus, agora está no antro, homem. Tá? Agora o homem passa a ser o centro da discussão filosófica, artística. Né? Nesse sentido, não é só o homem com carne e osso, é o homem e seus sentimentos, é o homem e suas emoções. Tudo isso passa a ser objeto da literatura, tá bom? E das artes, né, de maneira geral. Quando nós formos estudar o Renascimento, que é nesse mesmo contexto, nós vamos ver que o homem vai estar a todo momento sendo referenciado, ao contrário da arte medieval. Beleza, gente? Então, aqui, olha, na Idade Média nós temos o feudalismo, ou seja, uma organização social centrada nesse senhor feudal, que controla, né, de forma bem micro as pequenas relações sociais na sua região. Né? Então nós temos um poder bem fragmentado, né, uma política bem descentralizada. Não existe um grande poder, né, no período medieval. Agora, no período da Idade Moderna, nós vamos perceber que uma mudança começa a ocorrer. Que mudança é essa? Principalmente o surgimento do absolutismo. Tá, gente? O absolutismo é fundamental nesse período moderno. Um dos primeiros exemplos que nós vamos ter vai ser o Henrique, né, o VIII, na Inglaterra. É um rei que consegue expulsar a própria Igreja Católica do território inglês. Nisso nós conseguimos perceber como que o poder do rei vai se fortalecendo no início desse período moderno. Tá? Em Portugal, nós vamos ter algo bem parecido, né? Cada vez mais uma centralização do poder nas mãos dessa nobreza, desse rei. Tá? Então, o absolutismo é fundamental.
Outro elemento que nós temos aqui, de grande importância, é o surgimento do mercantilismo. Tá? O que é o mercantilismo? É uma ideia de mercado, é uma ideia de avanço comercial, o que nós não tínhamos na Idade Média. Por que nós não tínhamos na Idade Média? Porque ali, dentro do feudalismo, ele é autossubsistente. Então, tudo que ele precisa, né, que as pessoas precisam, é produzido dentro do próprio feudo. Tranquilo, gente? Só que aqui não. O mercantilismo, o comércio começa, né, a se expandir. E essa expansão do mercado é o que vai dar origem, né, nos séculos seguintes, ao capitalismo. Então nós percebemos como que a burguesia, como que uma nova classe econômica e social começa a aparecer nessa idade moderna. E tudo isso será tematizado na literatura. Tranquilo, gente? Então nós vamos perceber que existe uma literatura tanto religiosa nesse período humanista, mas também irá existir uma literatura social. Tá? Por quê? Nós estamos no final da Idade Média. O humanismo é transição. Então lembre-se disso, o humanismo é transição. Então ele vai pegar algumas coisas do modelo anterior e irá inovar em outros aspectos também. Tranquilo, gente? Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre essa literatura humanista, especificamente em Portugal. Tá, gente? O humanismo ele vai na Europa inteira. Nós vamos ter na Inglaterra, por exemplo, o Thomas More, que vai escrever um livro muito importante, que é a Utopia, né? Escreve isso no contexto britânico. Só que aqui nós vamos dar ênfase, né, focar na literatura portuguesa, que é a que mais nos interessa. Então vamos lá. Então, a literatura humanista em Portugal, nós podemos dividi-la, né, dentro aí dos 3 gêneros literários. Então, o épico, o lírico e o dramático, né? O primeiro elemento que nós temos aqui, que é o que seria uma espécie de gênero épico, né? Só que na época moderna a gente tem uma mudança. Esse épico a gente passa a chamar também de narrativo, né? Ou seja, a prosa. O primeiro exemplo que nós temos aqui nesse gênero narrativo é a crônica historiográfica, tá? Crônica histórica. Por que isso é importante? Lembrem do nosso vídeo passado. Antes do século XIX, não existe o trabalho, não existe a profissão de historiador. Então, quem escreve a história até este momento? Os literatos, né? É o pessoal da literatura que escreve história. Então, aqui nós temos essa crônica histórica, e o grande escritor desse momento é o Fernão Lopes, que ele tem qual objetivo? Escrever a história portuguesa. A gente viu um pouco disso no trovadorismo também, tá? Então aqui, esse autor, ele tem uma prosa historiográfica, ele escreve sobre a história de Portugal, tá? Em 1418, então olha, bem no início do século XV, né? O Fernão Lopes, ele é colocado pelo rei como cronista mor, tá? O que é o mor nesse momento aqui? É a pessoa mais importante, então o cronista mais importante, cronista mor, é Fernão Lopes. Então é ele que vai escrever aí a história portuguesa. Um exemplo, né, para a gente poder saber, é esse aqui, né? Crônicas del Rei João I. Então ele ia lá, pesquisava nos arquivos, buscava entender como que era, né, a história deste rei e escrevia esta história. Claro, gente, ficou um traço de literatura, né? Então às vezes inventava alguma coisa, tinha um traço de ficção, né? Até porque, gente, esses textos são encomendados pelo rei. Então ele não vai escrever coisa ruim sobre a nobreza, óbvio, né? Ele vai manter uma mesma narrativa sobre esses nomes. Beleza? Então aqui, este exemplo. Passando para o próximo aqui, nós temos o que nós vamos chamar de um gênero lírico, ou seja, uma poesia palaciana. Tá? Gente, a poesia palaciana, o próprio nome já diz, né? Uma poesia dos palácios, poesia palaciana, né? Então nós percebemos de imediato que é uma poesia centrada nas elites. Tá? É a elite que consome, vamos dizer assim, esse texto poético. A literatura palaciana, né? Então são poemas declamados, diferente dos cantados pelos trovadores, tá, gente? Lembra que a gente falou no vídeo passado? O trovadorismo,
a literatura não era cantada, então tinha um trovador que cantava essa música, né? Então ela tinha uma série de elementos que ajudavam o trovador, este cantor, a decorar esta música. Só que aqui neste outro contexto não, né? Aqui o poema ele é escrito. Se ele é escrito, ele é mais complexo, tá? Existe uma complexidade maior, até mesmo na estrutura do poema. A gente vai ver isso principalmente com Camões, daqui a pouquinho, tá? Então a gente tem uma estrutura poética muito mais complexa do que os trovadores. Beleza, gente? Então existe uma ruptura com a oralidade, tá? Então tem mais uma preocupação com essa musicalidade desses poemas no sentido de canção, tá? Então os textos são escritos em formas fixas, em redondilhas maiores e rimados, tá? Essa questão aqui da redondilha nós vamos ver logo em seguida, tá? Mas por enquanto só guardem isso daqui, né? Então são em formas fixas, bem estruturados e bem organizados. Beleza, gente? Então, poesia palaciana. Vamos agora então para o terceiro elemento, que é o mais importante dentro da produção humanista portuguesa. Nós vimos o gênero narrativo, com Fernando Lopes, e agora vemos a poesia palaciana. Tá? Agora, o que é o mais importante dentro do humanismo? Vai ser a dramaturgia, o teatro. Tá? O teatro será o ponto mais importante do humanismo. E aí nós temos quem? Gil Vicente, né? O primeiro teatrólogo, vamos dizer assim, em língua portuguesa. Tá? O Gil Vicente, né, que nasce no início, no meados do século XV, e aí primeira metade do século XVI, vai escrever as grandes peças de teatro em Portugal. Tá? Um dramaturgo de uma época mais ou menos parecida, né, que é a próxima escola literária, o classicismo inglês, que a gente conhece muito bem, é o Shakespeare. Né? O Shakespeare ele escrevia peças de teatro, no teatro elisabetano, nesse momento, lá na Inglaterra, durante o século XVI e XVII. Agora, em Portugal, um pouquinho antes, nós já temos o Gil Vicente. Tá bom? Então, o Gil Vicente, primeiro dramaturgo aí em língua portuguesa, tá? Vamos ver algumas características. A primeira delas aqui é que o Gil Vicente, dentro desse teatro dele, ele está criticando a sociedade em que ele vive, tá? Ah, mas ele critica somente os nobres? Não. Somente a igreja? Não. Somente o povo? Não. Ele critica todo mundo, tá? O Gil Vicente vai criticar todas as camadas sociais. Só que Gil Vicente, gente, é um homem do seu tempo. E que tempo é esse? Um tempo de transição. Então, o Gil Vicente, ele vai criticar a sociedade, mas com o olhar de um homem que está saindo da Idade Média. Então, nós vamos perceber que a moral que ele prega, né, a moral que ele vai criticar, é justamente essa moral católica. Então, vamos supor, ele vai criticar as prostitutas nas suas peças de teatro, porque segundo a Bíblia isso é algo errado, entendeu? Então olha, ele está criticando a sociedade do seu tempo, mas com o olhar de um homem medieval, um olhar católico, tá bom? Nós vamos ver isso, eu vou comentar aqui agora. Essas produções dele são extremamente maniqueístas. O que é maniqueísmo? Dualidade, tá? Então é a noção de que de bem e mal, né? De certo e errado. Então ele vai colocar essa dualidade sempre nos teatros dele, tá bom? E as pessoas vão poder perceber o que é o certo, o que é o errado, o que é o legal, o que não é. Tranquilo? E aqui então nós também temos, né, um uso de humor muito grande, um sarcasmo, né? Ele ria dos problemas sociais descaradamente, tá? E aqui então a gente justifica, né, o motivo desse teatro popular, esse teatro das massas, esse teatro para as classes populares. Tranquilo, gente? Então, beleza. Então, vamos avançar aí mais um pouquinho, tá? Continuando, né, gente? Então, uma outra característica fundamental do teatro vicentino é essa noção de personagens alegóricos. O que é um personagem alegórico, gente? É um personagem que representa um grupo, tá? A gente tem na literatura, por exemplo, personagens individualizados.
Tem um personagem que tem características dele, que ele é alguém, um indivíduo, num contexto, né, que ele age por ele mesmo, tá? Só que o Gil Vicente trabalha com outra perspectiva. Ele trabalha com a ideia de personagens alegóricos. O que é isso? É um personagem que representa uma classe social. Então, vamos dar um exemplo. Gil Vicente, ele dava poucos nomes aos seus personagens. Como chamava os personagens dele? Por exemplo, o nome de uma profissão, o nome de uma classe social. Então é comum que a gente encontre o padre, o clérigo, o nobre, a prostituta, o mendigo, dentro da obra dele, com esses nomes. Então o personagem se chama o mendigo, se chama a prostituta. Por quê? Um personagem que representa toda uma classe social. É um personagem que representa todo um conjunto desses elementos. Tranquilo, gente? Então isso é muito comum dentro do teatro do Gil Vicente. Beleza. O teatro vicentino nós podemos dividi-lo em duas partes. Nós temos os autos e as farsas. O que são os autos? São peças de teatro com temática religiosa. Tá bom, gente? Sempre que viu algo, temática religiosa. Aqui no Brasil nós vamos ter um parecido e bem famoso, né? O Alto da Compadecida, escrito lá pelo Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida tem uma série de elementos religiosos dentro da narrativa. Hoje é bem famoso o filme, né? Mas inicialmente era uma peça. Então tem lá os personagens que querem enterrar uma cachorra, né? E como que eles vão convencer o padre a enterrar uma cachorra? Então eles dão dinheiro. Então o que o Ariano Suassuna está criticando ele? Ele está criticando a igreja? De forma alguma. Ele está criticando o padre corrupto, o padre que quer dinheiro. Entendeu? Olha que interessante, né? No final, eles todos vão para o céu no julgamento. E aí eles encontram quem? Um Cristo negro. Então olha que coisa. O Ariano Suassuna está criticando que Deus seja negro? Esse é o problema? Não. É o preconceito do fiel na hora que ele vê o Cristo negro. Então olha como que essa crítica social que é colocada, esses autos, tá? Aqui no Brasil a gente tem esse exemplo. Mas é o Gil Vicente que inventa, tá? É o Gil Vicente que começa com essas ideias. Então olha que bacana. Então são temáticas religiosas. As peças são bem breves, viu, gente? Não é aquela peça longa, não, é breve. Por que ela é breve? As pessoas que estão assistindo são pessoas comuns, tá? Teatro popular, gente. As pessoas não vão ficar paradas muito tempo assistindo. Então é breve, traz uma mensagem objetiva, tá? O antropocentrismo, né? Que existe uma crítica a esse humano pautada em uma moral cristã. Então, olha, ele critica a igreja, critica a sociedade, critica a própria religião, mas não é como no sentido de pejorativo, é no sentido de tentar melhorar, tá? Ele critica a igreja, mas ele é católico, ele tenta mudar tudo isso. Tranquilo, gente? Pautado na moral cristã. Um exemplo aqui para a gente fechar essa parte. Um texto muito legal do Gil Vicente que vai se chamar O Alto da Barca do Inferno. Olha que tem título, né? Interessante. Esse texto dele foi publicado em 1516, um ano antes do Lutero pregar as 95 teses lá na Alemanha. Então olha que é o momento de crítica à igreja. Tranquilo, gente? O que se passa neste Alto da Barca do Inferno? O Gil Vicente, ele coloca uma cena como se fosse o purgatório, que é o momento final, antes de nós irmos para o céu ou irmos para o inferno. E existem duas barcas, uma com o anjo, que levará as pessoas para o céu, e uma com o demônio, que levará as pessoas para o inferno. Quando as pessoas chegam diante dessas duas barcas, todo mundo quer ir para o céu, claro, né? O nobre, ele vai falar assim, não, eu vou para o céu. Ué, eu sou uma pessoa rica, dei esmolas, ajudei o povo, né? Daquela forma bem pejorativa, então eu vou para o céu. Só que quando ele chega lá, o anjo fala com ele, não, você não vai, porque você tomou coisas das outras pessoas, porque você foi ganancioso e etc. Então o rico não entra na barca, né? Chega o padre. O padre, ele acreditava que ele já ia ter uma fila preferencial, né? Ele é um padre, ele é da igreja, então ele já iria entrar direto. Quando ele chega, o anjo não deixa ele entrar. Por quê?
esse, apesar de ser padre, ele fazia o quê? Ele tinha um caso com uma outra mulher escondido. Então, olha, o Gil Vicente não está criticando a igreja, está criticando este padre, que ele é corrompido, que não é o padre ideal, então ele também não entra no céu. Chega um pequeno burguês, né, uma pessoa bem mais pobre, que é um sapateiro. Então ele fala, olha, eu sou um pequeno trabalhador, por que eu não vou para o céu? Né? Quando ele chega lá, o anjo não deixa. Por quê? Esse sapateiro enganava os seus clientes. Então, ele colocava um preço maior do que valia o trabalho dele, etc. Né? No final, quem consegue ir para o céu são apenas um mendigo, né, que era pobre, que viveu como Cristo, né, e este consegue ir para o céu, e 4 cavaleiros templários. Lembram dos cavaleiros templários lá da Idade Média? São aqueles guerreiros que vão lutar pela Terra Santa, né, que lutam pela fé de Cristo contra os muçulmanos. E eles conseguem ir para o céu. Então, olha as críticas do Gil Vicente, né, gente? Interessante demais, tá? E para a gente fechar essa questão do humanismo, a gente vai falar um pouquinho das farsas. Então, autos, questão religiosa. Farsa são sátiras dos costumes. Então, é rir da sociedade na cara da própria sociedade, tá? Então, ele pegava aqueles temas mais sutis que tinham e colocava assim, escancarado na cara das pessoas, tá? Então, elas são geralmente uma sátira dos costumes, rir dos costumes, né? Abertamente cômica, então as pessoas riam da própria desgraça, né? A gente pode pensar dessa forma, que ele colocava questões do povo, todo mundo ria, né? As cenas geralmente são grotescas e caricatas. O que é uma caricatura? É você pegar uma realidade e exagerá-la, né? Pensa num desenho de caricatura, você pega o rosto de uma pessoa e exagera, né? Vamos pensar no rosto da Amy House. Então ela tinha uma pintinha, com uma pinta enorme, né? Então é exagero, tá? Então, ele exagerava essas críticas sociais que eram feitas, tá? E geralmente com temática mundana. Então, ele falava de prostituição, falava de traição, falava de roubo, então, ele falava de maldades humanas, tá? Em diversas peças que nós vamos chamar de farsas. Então nós temos os autos e as farsas. Tranquilo, gente? Agora eu vou passar um outro quadro aqui rapidinho para a gente poder conversar um pouco sobre o classicismo, que é a escola literária que vai vir logo após o humanismo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, vamos voltando aí, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o classicismo, tá? Classicismo, gente, algumas pessoas podem se perguntar assim, mas por que, né, que a gente vai gastar alguns tempos estudando classicismo, vou de novo a literatura portuguesa e tudo mais. Pessoal, nós temos que entender como que isso daqui vai ser super importante na literatura brasileira, tá? A gente vai falar um pouquinho do Camões agora e a todo momento nós estaremos remetendo a escrita camoniana ao longo da literatura brasileira. Então é muito importante que a gente compreenda isso, tá? O classicismo, gente, como o próprio nome já diz, é o clássico, né? O que é o clássico nas artes em geral? É a cultura greco-romana. Então aqui nós estamos vendo o classicismo na Europa, né? É uma tentativa de voltar aos ideais, voltar à cultura, à ideia em Roma, tá bom? Então a gente tem essa tentativa, né, de voltar. O classicismo, gente, é muito importante na Europa inteira, tá? Nós vamos ter o Cervantes lá na Espanha, né, escrevendo Don Quixote, um clássico, né, da literatura universal. Nós vamos ter o Shakespeare na Inglaterra escrevendo peças de teatro, né, igualmente assim, gigantescas, né, a importância dessas obras. E em Portugal nós também teremos um grande escritor que será Camões, né, que vai ter uma importância fundamental aqui na literatura de língua portuguesa, tá? O foco da nossa aula aqui, claro, será a língua portuguesa, tá? Então a gente vai dar uma atenção bem especial, né, a essa literatura aí em língua portuguesa, tá? Então o contexto aí de um renascimento cultural, renascer uma cultura, tá? Então o que acontece? No primeiro momento nós temos antiguidade, né, ou seja, Idade Antiga, Grécia, Roma. Depois nós temos o período medieval no meio, né? Ou seja, o período da igreja, das cruzadas, né? E tudo mais. E depois a época moderna, né? Como o terceiro elemento. O que é esse renascimento cultural? Nós, no período moderno,
queremos renascer no antigo, entendeu? Então a gente quer ignorar esse meio da Idade Média, tanto que os próprios renascentistas vão chamar de Idade das Trevas. Então a gente quer voltar para esse antigo, né? Então nós temos aqui esse renascimento cultural, essa volta aí ao antigo, tranquilo? Nesse momento, então, nós vamos ter, obviamente, um rompimento com ideias e com a cultura medieval. Então, muito do pensamento medieval vai ser rompido nessa nova cultura e literatura classicista, né? Ou seja, a volta aos clássicos. É claro, gente, que nós estamos também no momento de transição, como o humanismo, né? Então, alguns elementos da narrativa clássica também vai remeter a alguns aspectos do mundo medieval, tá? Então não pense que é completamente ignorado, não é. Só que nós estamos cada vez mais rompendo essa tradição. Cada vez mais nós queremos criar esse moderno. Tranquilo? Então beleza. Então o renascimento do mundo clássico, grego antigo, é o grande objetivo dessas pessoas. Renascer essa antiguidade. Características gerais então. Retomada da estética clássica. O que é estética, gente? É um padrão de beleza, né? É um padrão. Então, quando eu digo que nós estamos retomando a estética clássica, eu estou voltando com aqueles mesmos ideais gregos. Vocês devem se lembrar da aula de vocês de antiguidade, né? Os gregos são o quê? Humanistas. Eles estão centrados, né? Antropocêntricos, centrados na figura humana, né? Muitos traços da mitologia vai aparecer nos textos clássicos, tá? Vamos pensar, por exemplo, a Divina Comédia do Dante Alighieri, né, italiano. O Dante, ele encontra um poeta romano que vai guiar ele pelo inferno, né, e pelo purgatório, etc. Então é um poeta pagão, vamos dizer assim, um poeta romano. Da mesma forma, muitos elementos da mística, né, da antiguidade, os deuses, etc., também vão aparecer na literatura clássica, inclusive no próprio texto do Camões. Tá bom? Então, essa é a retomada dessa estética, a retomada dessa ideia, a retomada desse gosto grego, né? Vamos pensar assim. Então, o que os gregos gostavam na literatura, gostavam no texto, nós vamos retomar agora no classicismo. Tá? Dois aspectos muito importantes nos demonstram o que é essa retomada. Uma delas é o que nós chamamos aqui de neoplatonismo. O que é isso? Platonismo, né? A ideia de Platão. Neo, novo. Então nós temos uma nova ideia sobre Platão, neoplatonismo, que vai entrar aqui. Um dos pontos centrais da filosofia platônica é o quê? Aquela noção de dois mundos. Então, o mundo sensível e o mundo das ideias, né? Ou seja, o mundo terreno e o mundo das ideias. Isso vai ser muito presente na literatura clássica, classicista. Tá? Por quê? Nós vamos tentar colocar essas dicotomias. Então, entre o mundo terreno que eu estou vivendo e o mundo perfeito, o mundo das ideias, como diria Platão. Tá? A própria igreja fez isso também, né? Com a filosofia de Santo Agostinho. Só que eles deram uma adaptada, né? Então existe o mundo terreno e o mundo de Deus, o mundo perfeito, né? Uma ideia que vem de Platão, claro. Mas aqui também nós iremos reler essa filosofia platônica, tá? Então isso é importante, né? Então o dualismo platônico, mundo sensível e mundo inteligível, é fundamental para a gente entender essa literatura. Porque Camões, a todo momento, ele está fazendo este jogo, né, entre esta literatura platônica e o mundo que ele está vivendo. Tranquilo? Então, antropocentrismo, o homem é uma figura fundamental neste contexto. Racionalismo, ou seja, a razão, vai ser o guia do texto poético. Não só a razão do conteúdo, não só a razão do assunto que está no poema, mas o próprio poema é racionalizado. Tá? Em que sentido? Você não pode escrever um poema do jeito que você quiser, com as rimas que você quiser. Não é assim. Tá? Existe uma razão. O poema é racional. Nós vamos ver isso aqui agora. Tá? Então existe uma lógica bem construída para a escrita poética. Então vocês vão ver como que é difícil escrever poema no classicismo. Tá? Não é tão fácil assim. Não. Então, racionalidade tem que... Hedonismo, né? Busca pelo prazer.
Então, as questões terrenas, as questões carnais vão aparecer na literatura. Tá? O próprio Camões é um grande escritor do amor. Né? Muito do amor, frases famosas, né? Vem muito do texto camoniano. Tá bom? A gente vai ver isso aqui agora. Tem esse prazer, tanto espiritual como terreno. Tá bom? Aparece muito ali na literatura camoniana. Grande preocupação com a forma. Tá? Então, isso aqui está diretamente ligado. Então, o racionalismo do texto e do conteúdo está diretamente ligado com a razão na forma de escrever. Então, o texto ele é sempre racional. O texto ele é racionalizado. Tá bom? Qual que é essa razão que o Camões vai encontrar? É o que ele vai chamar de uma medida nova, que é o decassílabo. Tá? O que é o decassílabo? Todos os versos, todas as linhas do poema têm que ter exatamente 10 sílabas poéticas. E ele escreveu os Lusíadas com mais de 8.000 versos, quase 9.000. Todos com 10 sílabas poéticas. Então, é tudo contado certinho. Olha que incrível, gente. Como o cara escreveu certinho, com 10 sílabas cada verso. Então, isso é o decassílabo, é racional. Escrever poesia é racional, um trabalho com a razão, tá bom? Nós vamos ver agora como que a gente conta essas sílabas poéticas, tá? Então ele vai ter um grande uso aí do que nós chamamos de medida nova, tá bom? Então vamos passar para o próximo quadro. Tranquilo, pessoal? Então voltando aí, né? Vamos falar agora então sobre o Camões. Gente, o Camões, ele é, né, como a gente pode dizer assim, o pai da literatura portuguesa, de língua portuguesa, né? O Camões é o grande escritor da nossa língua. Né? No século XVI, XV, né, é o momento de formação dos estados nacionais. Então, os estados estão se formando ainda como língua. Tá? A gente viu que na aula passada o trovadorismo e o humanismo também, muito do que era escrito não era na língua portuguesa como nós conhecemos. Era escrito em quê? Galego-português. Então, é uma espécie ainda de um início, né, da nossa língua portuguesa. Quem vai institucionalizar a nossa língua como a língua portuguesa? Camões. Tá? Então, Camões é fundamental. Né? Quer escrever bem? Leia Camões. Né? Porque a base da nossa língua, estrutura e etc., está muito referenciado na escrita camoniana. Tá bom? Então, Camões aí, como esse grande mestre, né, da nossa literatura. Tá? O Camões, gente, né, nasceu em Lisboa, né, em meados do século XVI, no período ainda de expansão portuguesa, né, o Brasil já havia sido descoberto quando ele nasceu, mas Portugal ainda estava se expandindo, né, conhecendo o mundo. Então, esse espírito aventureiro português, de enfrentar os mares, etc., vai estar muito presente na literatura camoniana. Nós vamos ver aqui. Então, Camões, a gente pode dividir a literatura dele em 3 partes. Tá? Nós temos, então, uma lírica em medida velha, uma lírica em medida nova e uma lírica épica. Tá? Então, vamos primeiro aí para o que nós chamamos de lírica com a medida velha. A medida velha, gente, é quando nós temos 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas dentro do texto. Então, o texto é escrito dessa maneira. O verso, a linhazinha, ela é mais curta. Por quê? Existem 5 sílabas poéticas ali dentro. Tá? Quando existem 5 sílabas poéticas, nós chamamos de redondilha menor. E quando nós temos 7 sílabas poéticas, nós chamamos de redondilha maior. Então, nós temos esses 2 aspectos, tá? Redondilha menor e redondilha maior. Quando o poeta vai escrever dessa maneira, o texto ele é todo certinho, tá? O texto ele é todo bem organizado. Tranquilo? Aqui embaixo, eu trouxe, né, 2 versos do Camões para a gente poder fazer essa contagem, tá? Como que a gente faz a contagem de sílaba poética? A gente tem que pegar alguns elementos. Primeiro, nós vamos considerar que o verso, que a linha, é como se fosse uma palavra só. Em que sentido? Ela está toda junta. Então a gente junta tudo isso na hora de ler, tá bom? Por quê? A sílaba poética, gente, ela é diferente da sílaba gramatical. A sílaba da gramática, ela está preocupada com a forma da palavra. Nós estamos preocupados com o som.
tá bom? Então o som da palavra é muito mais importante para a gente do que a forma gramatical, tá bom? Só que a primeira forma com que nós vamos dividir o verso, ou seja, a linha, é com a forma gramatical. Então me ajude aqui. Então os bons de sempre passar. Então como é que nós vamos dividir isso daqui? Com a forma normal, que a gente já conhece, gramatical. Então, os bons vi sempre passar. Então, os bons vi sempre passar. É assim que a gente divide, né? E aí, nós aplicamos então uma segunda regra. A última palavra do verso, a gente só vai contar até a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Qual que é a sílaba mais forte aqui em passar? O sa, né? Então, é uma palavra oxítono. Então, é a última aqui que é a nossa sílaba. Nós vamos contar até aqui, beleza? Então, vamos ver quantas sílabas tem aqui. Deixa eu colocar um númerozinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nós temos um poema em redondilha maior. Observaram? Então, nós temos 7 sílabas poéticas aqui, ó, bem divididinho, tá? Tem uma segunda regrinha que eu vou explicar no exemplo seguinte. Vamos fazer a de baixo aqui, então. No mundo, graves tormentos. Então, no mundo, graves tormentos. A palavra tormentos, lembrando que a gente para na sílaba tônica. A tônica em tormentos é o quê? O men, né? Então, ela é uma palavra paroxítona. Então, é a penúltima sílaba que é a forte. Então, a gente vai contar só até ela. Nós ignoramos essa daqui. Beleza? Vamos ver quantas sílabas poéticas temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha, o cara contou certinho, né? Achou direitinho. Então, aqui nós temos essa divisão silábica, né? Primeiro, e depois a gente faz a divisão poética, tá bom? Então, em ambos os casos, 7 sílabas poéticas. A gente percebe que se trata de um texto em redondilha maior, beleza? Então, por que a gente chama de redondilha velha? Porque ela está ligada à Idade Média, tá? Muitos dos textos dos trovadores eram escritos em redondilha, tanto maior quanto menor, né? Cada hora variável. Esses dois versos aqui são iguais. Então, olha como que, mesmo ele sendo moderno, ele ainda se referencia no modelo anterior, que é o trovadorismo. Então, ele ainda tem alguns traços, tá? Que aos poucos ele vai rompendo e criando essa nova poética dele. Então, aqui nós temos a medida velha. O uso de redondilhas, né? E tudo mais. Para a gente poder avançar, nós vamos ler um pequeno poeminha agora. E nós vamos colocar na tela para vocês. E eu vou disponibilizar esse material também, tá? Ele está escrito como texto 1. Então, vamos ver o que o Camões tem a nos dizer. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e, para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que, só para mim, anda o mundo consertado. Olha que bacana, gente. O que o o que o Camões está dizendo aqui? Filosofia. Né? Olha o primeiro verso de novo. Os bons, eu sempre vi passar no mundo graves tormentos. Ou seja, eu sou um observador, o eu lírico. O eu lírico, na primeira estrofe, ele é um observador. Então, ele está observando no mundo. Quem é bom, eu sempre vejo passar tormentos. Quem é bom, eu sempre vejo se lascar, vamos dizer assim. E para mais me espantar, os maus, eu vi sempre nadar em mar de contentamentos. Então o bom está sempre se lascando, mas o mal, não, ele nada em mar de contentamento, em mar de coisa boa, né? Olha que sacanagem. Então esse eu lírico, ele percebe uma inversão nesse mundo. Ele percebe que o mundo não é justo, né? Vamos dizer assim. E aí a gente passa para a segunda estrofe. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, então eu quero alcançar esse bem mal organizado.
Para fazer isso, eu fui mal. Ou seja, se eu for malvado, esse bem que não tem ordem nenhuma, né? Eu vou me dar bem na vida. Então, eu sendo malvado, só que eu fui castigado. Comigo não deu certo, né? Assim que só para mim o mundo anda o mundo consertado. Então, olha que sacanagem, né? Então, esse onírico, ele fala o seguinte, olha, já que quem é mal se dá bem, eu vou agir com maldade, eu vou ser mal. Só que comigo não deu certo. Eu continuei me lascando na vida, vamos dizer assim. Parece então que só para mim o mundo deu certo, né? Então olha que sacanagem. Então olha como que o Camões ele está mostrando para a gente que existe complexidades neste mundo terrenas, né? Que a gente não consegue explicar. Então olha a relação entre o terreno e o espiritual, algo que move o mundo. Tá bom? Então vamos passar aí agora então, para essa lírica em medida nova. Tá? Essa vai ser a mais importante do texto camoniano, viu, gente? Ou seja, é a lírica que vai estar nos Lusíadas, né? E em grande parte do texto do Camões. Então vamos lá. A lírica em medida nova ela é bem mais complexa do que a medida velha. Por quê? A velha são 5 ou 7 sílabas poéticas. Na medida nova, nós temos 10, que é o decassílabo, ou 12, que é o alexandrino. Então imagina você escrever um poema todo, com exatamente todos os versos, com 12 sílabas poéticas, ou 10 sílabas poéticas. Olha como isso é difícil. Né? Ou seja, todo o seu texto tem que fazer sentido, você não pode pôr qualquer palavra ali, e ela tem que estar bem organizada. Então olha que coisa, hein? Então, 10 sílabas poéticas ou 12 sílabas poéticas. O que mais vai ser usado pelo Camões será o decassílabo, ou seja, 10 sílabas poéticas. Esse vai ser o que mais vai ser usado pelo Camões. Então, olha como que é racional. A poesia não é escrita de qualquer jeito. Ela tem razão. A poesia ela é racional. Tá? Então, observem aqui. O Camões ele vai ser um grande difusor de um modelo de texto que nós chamamos de soneto. Tá? Não foi ele que inventou, né? Vem lá do Petrarca, na Itália, e que é um estilo de texto em que a escritura é certinha. Então, todo poeta que quer escrever soneto, obrigatoriamente tem que preencher uma série de requisitos. Tá? Um deles aqui é o quê? O poema ele sempre é composto por 14 versos, ou seja, 14 linhas. Né? Tem que ter 14. Ah, mas de qualquer jeito? Não. Tem que ser divididos em 4 estrofes, ou seja, 14 versos, 14 linhas, dividido em 4 grupos, 4 estrofes. Sendo as 2 primeiras quartetos, 4 versos, e as 2 últimas tercetos, 3 versos. Então, olha como que é complexo. Né? Tem que ser um poema todo organizado em 4 versos, sendo os 2 primeiros quartetos, com 4, são 4 estrofes, né? Sendo as 2 primeiras quartetos, com 4 versos cada uma, e as 2 últimas estrofes, né? Sendo terceiros, com 3 versos cada uma. Então, olha que complexo. E se você começou o seu texto sendo com 10 sílabas poéticas, todos os outros 13 versos terão que ser em 10 sílabas poéticas. Se você começou em 12, todos os outros terão que ser em 12 sílabas poéticas. Então, olha como que é complexo. Tá? Não é brincadeira não. Então, isso é um soneto. Né? Essa grande forma que vai ser usada à torta direita na literatura brasileira. Tá? Até Drummond, gente. Drummond, Manuel Bandeira, né? Vão escrever sonetos. Tá? Com essa estrutura bem delimitada. Então vamos fazer aqui então mais um exercício, né, de divisão silábica. Primeiro, né, para depois a gente ver a questão poética. Tá? Então, primeira regrinha que a gente viu. Vamos considerar que o verso, que a linha, é tudo uma coisa só. A gente junta tudo. Se tiver alguma pontuação no meio, qualquer coisa, ignora. Tá? É uma palavrona grandona. Tá? Então, vamos fazer assim. Depois, a gente divide em sílabas normal, né? Sílabas gramaticais, para depois a gente fazer as regrinhas da poética, beleza? Então vamos lá. Só que aqui eu vou aplicar mais uma regra, tá, gente? Então anotem direitinho as regrinhas que
fiquem chateados não, tá? Essa é a última. O que é essa regrinha? Ela vem da gramática também, tá? Quando nós temos na gramática palavras com ditongo, o que é um ditongo? É a união de duas vogais. Quando nós temos um ditongo, nós não separamos a sílaba, né? Nós não separamos. Então, por exemplo, vamos supor, palavra aula. Aula. Aqui nós temos um ditongo, não é? O A e o U. A gente não separa. Então, aula, a gente separa aqui, né? Então, aula. O L ficou junto aqui. Né? A gente separa assim, não é? Então, de sílaba. Aqui é a mesma coisa. Se eu vou estar juntando tudo numa palavrão só, o que acontece? Se nós encontrarmos ditongos, eles não vão se separar. Tá bom? E contam com uma sílaba só. Exemplo. Então, vamos lá. Mudam-se os. Aqui nós temos um. Então, eu já leio como só. Mudam-se os tempos. Mudam-se as vontades. Tranquilo, gente? Então, mais uma regrinha aí. Se nós temos essa junção de duas vogais em palavras diferentes, na hora de contar, a gente junta. Beleza, gente? Então, tranquilo, né? Então, vamos fazer a contagem aqui agora. Então, mudam-se os, contam como um só. Tempos. Põe em cima aqui agora. Mudam-se as vontades. Opa! Vontades qual que é a classificação que a gente tem aqui? Também uma paroxítona, né? Então, vontade é a sílaba mais forte. A gente ignora o des e conta até aqui. 10. Tranquilo, gente? Então, 10 sílabas poéticas. Então, é um decassílabo, tá? Então, vamos só recapitular isso daí, para a gente fechar. As regrinhas, né? Precisa anotarem direitinho. Então, primeira regra é pensar que a frase é uma única palavra. Então, junta tudo, tá? Segunda regrinha, faz a divisão gramatical das sílabas, tá bom? Depois, a terceira regrinha, né? A última palavra a gente só conta até a tônica, depois a gente não conta mais, ignora, tá? E a quarta regrinha que a gente vai ter aqui quando nós temos união de duas vogais em palavras diferentes, nós juntamos em uma única sílaba poética, tá? Então aqui no total nós temos 10 sílabas poéticas, o decassílabo camoniano. Tranquilo? Então vamos ler mais um poeminha? Então, pessoal, vamos ler o nosso segundo textinho aí, né? Atentem para a forma deste nosso texto, tá? Olhem aí, né, na tela como que é. Então, olha, ele é um poema de 14 versos, né? Sendo os dois primeiros estrofes sendo quartetos. Então, olha, cada estrofe tem 4 versos, né? E os dois últimos, tercetos. Ou seja, cada uma tem 3 versos, tranquilo? Então essa é a estrutura do soneto. Cada verso tem 10 sílabas poéticas. Se depois vocês quiserem aí, vocês podem fazer o exercício, né? Com a explicação que a gente comentou. No material impresso, né, eu deixei as indicações ali, tá bom? Para vocês poderem ver como que funciona. E também a gente pode classificar esses poemas de acordo com a rima, tá bom, gente? Mas aí eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Então vamos ler esse segundo texto. Alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio, te perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Olha, gente, é um poema extremamente romântico, né?
Então, olha, nós temos um eu lírico aqui. Quem que é o eu lírico, né, gente? Lembrem da aula passada. O eu lírico é a voz. Então, quem que está falando? Qual que é a voz desse poema, né? O eu lírico aqui é uma pessoa triste, né? O eu lírico, ele parece chateado. Por que o eu lírico está chateado? Porque a mulher dele morreu, né? A amada dele morreu. Tanto que ele diz aí na primeira estrofe, né? Alma minha gentil. Quem que é minha alma gentil? Essa minha amada, né? Essa amada que completa a minha alma. Então, minha amada gentil, que partiste, né? Tão cedo desta vida descontente. Então, essa vida triste, minha amada foi embora, né? Repousa lá no céu eternamente. E viva eu cá na terra sempre triste. Então, minha amada foi embora. E eu fiquei nessa terra triste, né? Esperando por ela e tudo mais. A gente vê um eu lírico muito melancólico, né? Neste poema especificamente. Se lá no assento etéreo, né, o céu onde subiste, memória desta vida se consente. Você lembra dessa vida. Por que é importante ela se lembrar desta vida? Porque ela tem que se lembrar de mim, né? Que a amo. Ela tem que lembrar deste eu lírico que ama esta mulher, né? Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Mas olha, este amor é puro, mas ele também é carnal. Né? Nós temos aqui falando de um amor ardente. Né? O que é esse fogo desse amor? É justamente essa questão muito mais terrena, muito mais carnal. Tá bom? Que já nos olhos meus tão puro viste. Ela vê esse fogo dentro dos meus olhos. Né? E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de te perder. Eu perdi ela e não tem remédio essa dor que eu estou sentindo, não tem jeito. Né? Só que o eu lírico, na última estrofe, ele dá uma solução. Qual que é essa solução, gente? Roga a Deus que teus anos encurtou, ou seja, peça a Deus que diminuiu os seus anos, que tão cedo de cá me leve. Então você que já está aí pertinho de Deus, peça a Ele para me levar também. Com cedo de meus olhos te levou, ou seja, Ele te levou muito cedo. Mas peça a Ele para me levar também, né? Porque eu te amo tanto. Então olha como que esse eu lírico apaixonado, esse eu lírico intenso, né? Na busca por essa mulher amada. Então olha como que o amor aparece, né, constantemente na poesia camoniana. Tá bom? Vamos só atentar para um último aspecto aqui, que é a questão da rima. No texto impresso, tem um quadrinho ao lado que eu estou explicando essa questão da rima, tá bom? Como que a gente conta a rima, gente? A gente pega as letras do alfabeto e conta para a gente saber quem está rimando com quem. Vamos fazer esse exercício? Então, olha aí o texto 2. Partiste rima com o quê? Triste. Então, o iste com iste. A gente vai chamar essa rima aqui de rima A, tá bom? Então, rima A. Próxima rima que a gente tem. O descontente com eternamente, o ente. Então, é uma segunda rima. A gente vai chamar de rima B. Então, neste soneto aqui, no primeiro quarteto, como que está montada a rima? A, B, B, A. Tá bom? Então, a rima A, B, B, A. Como que a gente chama a rima A, B, B, A? São rimas opostas ou interpoladas. Tá bom? Tá aqui no quadradinho para vocês. Vamos analisar as estrofes? Subsiste é o mesmo iste. Então, vou chamar de rima A de novo. Consente é o mesmo ente. Então, vou chamar de B de novo. Ardente, o mesmo ente. Então, B de novo. E viste, iste de novo. Então, A. Então, olha isso daqui, gente. Como que a rima é racional, certinho. A de cima ficou A, B, B, A. E a de baixo ficou como? A, B, B, A de novo. Então, olha como que o cara tem uma estrutura perfeita. Como que a rima é perfeita dessas palavras, tá? Olha que bacana. Então, na primeira parte, né, a gente tem essa rima fixa. Agora, na segunda, a gente pode ter algumas variações, tá? Mas não é de qualquer jeito, não. São lógicas. Vamos ver a segunda ali. Merecer-te, perder-te. Então, nós temos uma outra rima que não é igual a de cima, né? Vamos chamar de rima C. E no meio a gente tem o ficou, né? Que a gente vai chamar de rima D, que é diferente de todas as outras. Encurtou, rima com ficou, então a gente chama de D de novo. Levantou, rima com encurtou e ficou, então é D de novo, né?
o verte rima com perder-te e merecer. Verte, né, gente, rima com perder-te e merecer-te. Então, C de novo. Então, a gente tem uma estrutura CDC, DCD, entendeu? Então, olha como que, apesar de ser diferenciado, né, segue uma lógica. Então, olha como que o texto é racional, gente, né? Os modernistas, né, aqui no Brasil, no século XX, eles vão querer romper com isso, né? Vão querer criar uma poesia muito mais livre, né? Nós vamos estudar o modernismo aí mais adiante, beleza? Então, vamos passar para o nosso último texto, né? Infelizmente, ler Camões é sempre bom, né? Nós vamos passar para o nosso último texto aí. O texto 3 também é um soneto, tá? O Camões tem vários sonetos, né? Então, vamos lá. Texto 3. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais bem. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Esse poema do Camões é muito famoso, né, gente? E muito bonito, né? O que a gente mais encontra nele aqui? A dualidade, né? Que a gente pode chamar de paradoxos, né? O que é o paradoxo? Ele é a contraposição de ideias. Então, olha o primeiro verso, né? Amor é fogo que arde, ou seja, é um fogo muito intenso que te queima, mas a gente não sente. É fogo que arde, mas ninguém sente. É uma ferida que dói muito, mas a gente também não sente, né? Confundi em cima, gente, desculpa. Amor é fogo que arde, mas a gente não vê, né? E a ferida que dói, só que a gente não sente. Então é aquela ferida profunda, né? Que vai doendo na gente de uma forma, mas que você não sente nada, né? Então é uma doença muito mais da alma, né? Muito mais interna, vamos dizer assim. Então olha como que é uma relação complexa que esse eu lírico vai construindo ao longo do poema, né? Então existe essa questão, tá? É um contentamento descontente. Então eu estou feliz, estou contente, mas estou triste, né? Olha o paradoxo. Como que eu posso estar feliz e triste ao mesmo tempo, né? Então é um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É dor que passa, é dor que vem, só que você não sente, né? Sem doer. Beleza? É o não querer mais que o bem querer. Então você não sabe. Ao mesmo tempo que você quer essa pessoa, né? Esse sujeito amado, você também não quer, né? Então é um não querer mais, bem querendo, né? É um andar solitário no meio de tanta gente. Então você, nesse seu amor interno, se sente sozinho, mesmo estando cercado por tantos, né? Então é um amor solitário, né? No meio de tantos aí. E aí o eu lírico continua, né? Desbravando esses paradoxos, né? Então é um poema aí bem interessante para a gente pensar nessa relação paradoxal que esse autor vai criando, tá bom, gente? Pelo nosso tempo aqui eu vou, né, passar para o último aspecto para a gente finalizar a aula, beleza? Qualquer dúvida aí vocês fiquem à vontade. Vamos agora para o finalzinho da nossa aula, né? Nós já falamos da poética lírica com a medida velha do Camões, falamos sobre a nova, né? E agora nós vamos falar sobre a épica. O que é a poesia épica, gente? O épico, hoje nós conhecemos como romance. Então é uma narrativa que conta um acontecimento, tá? A primeira épica que nós vamos ter, claro, é a da Grécia Antiga, né? A Ilíada e a Odisseia do Homero. Essas obras contam uma história. Então a primeira que nós temos, né, que é a Ilíada, ela conta a história da Guerra de Troia. É uma narrativa, só que ela não é escrita em prosa, né? Então em frases, em parágrafos, não. Ela é escrita de forma poética. Então é um poema que conta uma história, tá bom? Então aqui nós vamos ter um poema também que vai contar uma história.
E que poema que é esse, né? Que épica que é essa? Os Lusíadas, né? Que é um clássico da literatura em língua portuguesa. Os Lusíadas vai contar a história de quê? Formação portuguesa. Ele que vai contar como que o português se formou, né? Aí nesse período moderno, tá bom? Então aqui é esse contexto, tá? Quem que é o Lusíada? É o lusitano, o português, tá? Lusíada e português existe uma similaridade, né, no significado de ambas as palavras, tá? Por quê? O português, antes de Portugal, eles eram conhecidos como a região da Lusitânia, né? Então quem vive lá são os lusíadas, né? Então aqui o Camões ele vai escrever esta poética, né, falando sobre o português, né? O português é um poema épico dividido em 10 cantos, então são 10 capítulos, vamos dizer assim, né? Na poesia nós chamamos de canto, totalizando 1202 estrofes. Então olha o tamanho desse poema, né? Os sonetos são apenas 4, tá? Este deles são 1102 estrofes em 8.816 versos. Gente, o cara escreveu quase 9.000 versos, todos neste sentido que a gente acabou de ler, porque todos os versos deste poema épico são decassílabos. Então, olha, o cara escreveu quase 9.000 versos, todos com a divisão poética certinho, em 10 sílabas. Então, olha a complexidade do texto, né? Então, não é só colocar palavras aleatórias, você precisa ter um tema, né, lógico, contar uma narrativa, que a época é isso, ela conta, mas, gente, é isso que é o poema narrativo. Ele tem essa contagem, né, de uma história, tá? E que contagem que é essa que o Camões vai privilegiar aqui? A descoberta do Novo Mundo. As grandes navegações é o grande tema dos Lusíadas, tá? É claro que ele vai passar por inúmeras questões da história portuguesa, mas o grande diferencial principal do texto, né, é esse espírito desbravador, é esse espírito aventureiro do homem português, tá bom? Então o poema, né, narra diversas histórias ligadas à formação do povo lusitano, do povo português. A construção do herói é mítico na narrativa. Então, a narrativa épica, ela sempre tem um grande herói, que é aquele cara que luta, é aquele cara que enfrenta os problemas. Só que não é um herói individualista como nós conhecemos hoje. É um herói que luta, vamos supor, contra um crime, contra alguma coisa assim. Não é esse herói. O grande herói épico, ele é o quê? Uma alegoria, ele é uma metonímia. O que isso quer dizer? Ele representa um grupo maior. Que grupo que esse herói representa? O próprio português, tá? O grande herói aqui dos Lusíadas é o Vasco da Gama, né? Ou seja, o descobridor da rota para as Índias, né? Ele que é o grande herói aqui. Não no sentido de que ele lutou, derrotou alguém, mas no sentido de que este grande herói leva como se fosse todos os portugueses, né? Como se fosse uma luta de todos os portugueses vencida, né? Quando ele consegue chegar até a Índia. Então aqui nós temos esse herói, né? Essa alegoria. Tá bom, gente? Camões, então, né, sempre aparece nas provas. O soneto dele é muito comparado com outros tipos de texto, tá bom? Então é um autor assim que a gente precisa sempre estar lembrando dele. Nós vamos falar dele aí, com certeza, várias vezes, né? Tá bom? Eu estou fazendo o possível, gente, para enviar para vocês, então, os poemas que a gente leu e uma lista de exercícios, tá bom? Vocês façam esses exercícios, podem me procurar aí nas redes sociais, meu telefone também já está rodando, né, para todo mundo. Então, fiquem à vontade para fazer, depois procurem os monitores, né? Todo mundo aí que está disposto a ajudar vocês, né? E principalmente, gente, fiquem em casa, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.